Olá, queridos, bom dia com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e você está aqui no nosso canal Devocional Diário. Segunda-feira começando e toda segunda a gente inicia aqui uma nova série no nosso canal. E a série da semana é exatamente essa aqui: Mentalidade de Cristo. Mentalidade de Cristo, exatamente isso, gente. Como nós precisamos ter essa mente de Cristo. E é exatamente isso que nós vamos estar durante essa semana refletindo sobre essa mentalidade de Cristo, né? A sua forma de ser, de agir, de refletir, de responder, de se comportar, certo? Porque eu já falei várias vezes aqui no nosso canal, eu sempre falo, né? Que a grande realidade é que o nosso maior desafio é exatamente na nossa mente. Nossa mente é um grande campo de batalhas, onde a gente tem vitória ou derrota, exatamente. E aí a Bíblia nos fala para nós realmente termos essa mente de Cristo. Agora, a grande questão é, quais são as características dessa mente de Cristo, né? Quais são, certo, as virtudes dessa mente de Cristo? Como eu posso alcançar essa mente de Cristo, né? Quais são os princípios, pilares da mente de Cristo? Os sinais que eu estou bem distante da mente de Cristo. Pastor, será que tem algum sinal assim para me identificar que eu estou bem distante? Tem, com certeza tem. Pastor, será que tem alguns princípios assim, algum comportamento, alguma ação, alguma atitude que mostra que eu estou mais perto da mente de Cristo? Com certeza também tem. Tem alguns inimigos que lutam contra a minha vida para eu não ter essa mentalidade de Cristo? Com certeza também tem. Tem alguns benefícios de eu ter a mentalidade de Cristo? Tem, com certeza. É tudo isso nós vamos estar respondendo aqui durante essa semana sobre a nossa série Mentalidade de Cristo. E eu quero começar essa série lendo um texto com vocês que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e o versículo 16, tá bom? Que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Mas nós temos, olha aí, ó, nós temos a mente de Cristo. Como assim nós temos a mente de Cristo? E é isso que nós vamos estudar um pouco hoje, em nome do Senhor Jesus, tá bom? A nossa palavra profética é o tema da nossa ministração, é o tema da nossa série, que é exatamente essa: mentalidade de Cristo. E hoje eu quero falar com vocês sobre característica da mentalidade de Cristo. 3 chaves de Deus aqui, 3 características desta mentalidade de Cristo. E é isso que nós precisamos ter, sabe? Porque quando fala de mente, né, fala de comportamento, fala de ação, fala de atitude. Tudo começa pelo processo mental. Tudo que você imaginar. Toda a tua ação, exatamente, o teu comportamento, o teu estilo de vida depende muito da forma como você pensa, como você gerencia os teus pensamentos. Tudo passa desse processo, sabe, gente? Desse processo mental. Por isso que o apóstolo está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Então, quais são as características da mente de Cristo, né? Para que essas características também possam fazer parte da nossa vida, já que o apóstolo está dizendo que nós temos a mente de Cristo, né? Então, hoje eu vou deixar aqui 4 características, 4 chaves, certo? Das características da mente de Cristo. E a primeira é exatamente essa aqui, ó. Uma das características que eu vejo na mente de Cristo é propósito definido. Exatamente isso, propósito definido. Jesus sabia exatamente qual era o seu propósito. Jesus sabia qual era exatamente a sua missão. Jesus veio da plenitude dos tempos
Deus para cumprir um propósito. Gente, o propósito é o que vai nortear toda a tua vida, é o que vai te dar direção, é o que vai te motivar. É exatamente isso, certo? É o que vai te dar força, ânimo, coragem, certo? Prudência e tantas coisas as mais, né? Que é preciso, certo? Ter na vida para cumprir o seu propósito. Agora, o que é o propósito no mais profundo? É a sua missão de vida. Quando Cristo veio a este mundo, ele sabia exatamente qual era o seu propósito. Quando você descobre o teu propósito de vida, então o que vai acontecer? Certo? Você vai ser uma pessoa mais forte, você vai se preparar mais, você vai se capacitar, certo? Você vai ser uma pessoa que vai ter mais força, certo? Mais resiliência, certo? Tudo isso por quê? Porque você tem propósito definido. É o mesmo que saber o que quer e vai lutar por isso, certo? Porque é isso que nós podemos observar na mente de Cristo. Ele tinha propósito definido. Ele sabia por que estava aqui. Ele sabia exatamente por que ele veio a este mundo. Então ele começou a lutar para se cumprir aquele propósito. E assim aconteceu. Ele perseverou, ele lutou, ele conquistou pelo propósito definido na sua vida. Sabe? Mente de Cristo é essa. É isso que é a mente de Cristo. É um propósito definido. Ele sabia exatamente isso. Ele lutou por isso. Sabe? Quando a gente vai fazer a aplicação na nossa vida, quando a gente diz assim, nós temos a mente de Cristo, significa o quê? Propósito definido em relação ao reino de Deus. Exatamente isso. Vou repetir para você. Você trazendo essa mente de Cristo para aplicar na sua vida, que eu estou falando da mente de Cristo. Agora vamos aplicar essa mente de Cristo na nossa vida. Que significa eu ter a mente de Cristo dentro dessa característica do propósito definido? É eu entender o propósito pela qual eu estou no reino de Deus. Eu entender o propósito pela qual o Cristo veio, o Senhor veio, o propósito porque eu escuto a palavra, o porquê da minha vida de oração, o porquê eu faço parte deste reino celestial, o reino de Deus, a justiça de Deus. E aí eu tenho um propósito definido, que é exatamente de continuar neste reino, de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Pai, certo? Eu tenho um propósito definido, eu sei qual é a minha missão dentro deste reino. Eu sei o porquê ele me chamou, ou porquê ele está me chamando, porque eu tenho pessoas, né, aqui comigo que me acompanham todos os dias. Eu sei, eu tenho pessoas que me acompanham todos os dias, certo? Que ainda falta dar aquele passo a mais, né, para vir para Cristo de uma vez por todas, né? Eu sei disso. Por isso que Deus também está falando com você. Você tem um propósito diante de Deus. Agora falta você realmente dar esse passo a mais para o reino e deixar que o reino faça parte da sua vida por inteiro, né? Por inteiro, chama-se integridade, por inteiro, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo propósito, segunda característica, né, que eu vejo na mente de Cristo é que Cristo ele era perseverante, né? Tinha perseverança e disciplina. Exatamente isso. A mente de Cristo era uma mente de alguém que tinha propósito definido, e porque ele tinha propósito definido, ele perseverava e ele tinha disciplina nisso. Gente, olha que coisa linda, né? A palavra do Senhor nos mostra que Jesus era perseverante. Quantas coisas aconteceram com ele, certo? Que aos olhos humanos, muitos tinham desistido, né? Muitos tinham desistido, muitos tinham voltado para trás, muitos não tinham prosseguido, porque o seu propósito, a sua missão
era exatamente, certo, de ser entregue, de morrer pelos nossos pecados naquela cruz, mas mesmo assim, ele sabendo do propósito, certo, ele perseverou e foi disciplinado no propósito até o fim da sua vida. Vamos contextualizar e trazer para a nossa vida, sabe? Essa característica da mente de Cristo em nós, porque o apóstolo está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Significa que, assim como Cristo perseverou até o fim, essa é a mentalidade de alguém que tem a mente de Cristo. Persevera. Exatamente. A perseverança tem o significado de alguém que persiste com esperança. Perseverança, persistir, perseverar com esperança no Senhor. E é isso que vai fazer a diferença na vida daqueles que têm a mentalidade de Cristo. Ele persevera e ele tem disciplina. O que é disciplina? Aquele que segue valores e princípios estabelecidos e determinados, as regras da fé, da coragem, da perseverança, certo? Quando o apóstolo está dizendo que nós temos essa mente, significa isso. Eu tenho um propósito definido como Cristo tinha. Eu tenho a perseverança e a disciplina como Cristo tinha. Se você é uma testemunha fiel do Senhor, se você é alguém chamado por Deus, pode ter certeza que a perseverança faz parte desta vida que tem esse chamado, faz parte de você. Se tá, pastor, mas muitas vezes eu não tenho essa perseverança, eu não tenho essa disciplina, é porque você falta exatamente isso, né? Falta você buscar mais no Senhor, falta você se aproximar mais de Deus, porque você tem a mente de Cristo. Então você pensa como Cristo. As lutas, as adversidades vêm e se levantam, não é para destruir você, mas para tornar você mais forte. E aí eu vou passar para a terceira chave, a terceira característica que eu vejo na mente de Cristo e que precisa ser desenvolvido na nossa vida. Mas antes de eu deixar aqui a terceira chave, a terceira característica, tá vendo o dedinho que tá subindo? Esse daí, ó, é o joinha, o like. Aperta aqui embaixo, aperta, não leva 1 segundo da sua vida, mas quando você aperta, você está fazendo um bem muito grande para muitas vidas, porque o YouTube vai pegar essa palavra e ele vai distribuir para mais vidas, ele vai enviar, certo, para mais pessoas ter a oportunidade de receber uma palavra como essa, vinda de Deus para os seus corações. Faça isso, aperte agora aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deixa os teus pedidos de oração lá nos comentários, tá bom? Você tem um pedido? Deixa o teu pedido que a gente vai estar orando por você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, a hora é agora, tá? Tem um botão aqui embaixo também, inscreva-se, você vai clicar nele, vai aparecer o símbolo de um sino do lado da palavra todas, tu clica no sino, clica na palavra todas, faça todo o procedimento, tá bom? Clica no inscreva-se, clica no sino e clica na palavra todas. Aí você vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário, tá bom? Vamos fechar com essa terceira chave, terceira característica da mentalidade de Cristo: crescimento em meio às crises. Exatamente isso, gente. Parece que quanto mais ele passava por crise, mais ele crescia. Pode ver, exatamente isso, né? Quanto mais os fariseus lhe perseguiam, mais ele crescia. Quanto mais os incrédulos se manifestavam, mais ele crescia. Quanto mais ele era perseguido, mais ele crescia. Quanto mais as pessoas muitas vezes, certo, até blasfemavam contra ele, mais ele crescia. Muitas vezes até rejeitado, muito mais ele crescia. Exatamente isso. No meio das crises é que há crescimento.
Tudo depende da forma como você enxerga a vida e como você vê as crises. Se você vê como o fundo do poço, vai se tornar mais fundo esse poço ainda. Mas se você vê como oportunidade, degrau que eu preciso subir, dar mais um passo para mim ver o topo da escada, para mim ver o que tem do outro lado, para me chegar mais perto do cume do monte, para me ter uma vista melhor desse horizonte. Se você entende dessa forma, então você tem a mente de Cristo. Então você tem a mente do Senhor. Você está em processo de desenvolver essa mente. Porque quem tem a mente de Cristo, no meio das crises, ele cresce. No meio das crises, ele avança. No meio das crises, ele conquista novas experiências com Deus. Exatamente. É no meio das crises. E a gente vê isso na vida de Cristo. Essas 3 características: propósito definido, perseverança e disciplina e crescimento em meio das crises. Que essas características possam fazer parte da sua vida, para que assim a palavra do Senhor que diz: nós temos a mente de Cristo, seja uma realidade na tua vida e na vida de todos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você. Escreva aqui nos nossos comentários, escreva assim: Senhor, me ajuda a desenvolver a tua mente. Senhor, me ajuda a desenvolver a tua mente. Vamos orar? Ore com muita fé agora com o pastor. Ore assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje e para sempre. Senhor meu Deus, eu te apresento cada vida que está aqui comigo, Senhor. Ah, meu Deus, que possamos desenvolver esta mente, a mentalidade de Cristo, Senhor. A mentalidade de Cristo na nossa vida. Propósito definido em relação ao teu reino. Perseverança e disciplina, Senhor, para prosseguir nesta chamada, nesta missão. Sim, Senhor, crescimento em meio às crises da vida. Porque foi o Senhor Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A tua palavra diz que o reino dos céus é tomado por esforço, Senhor. Isso está dizendo que há tempos de crise. A tua palavra diz, Senhor, que vai cair a chuva, vai soprar os ventos, vai bater contra a casa. Quando o Senhor fala que aquele que ouve as pratica, quem ouve e não pratica, Senhor. E os que ouvem e não pratica, Senhor, a tua palavra diz que quando esses rios transbordarem, quando os ventos baterem, Senhor, grande será a sua destruição. Mas naquela casa, aquela casa que significa aquela vida, aquela pessoa, vai também transbordar os rios, vai soprar o vento, vai bater contra a casa, mas ela não vai cair, porque ela está edificada sobre a rocha, Senhor. Isso significa mentalidade de Cristo, Senhor. Alguém que desenvolveu essa mente na sua vida, Senhor. E é isso que eu te peço. Faz isso na vida do meu irmão, da minha irmã. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Olha que palavra, toma posse da oração em nome do Senhor Jesus, tá bom? Compartilhe com 7 pessoas lá no WhatsApp ou na lista de transmissão. À tarde eu estou de volta no chat online, ao vivo com todos vocês, às 18 horas, em nome de Jesus. Um forte abraço. Deus te abençoe.